Fala galera! Nessa aula vamos aprender sobre o famoso sistema cartesiano, correto? E eu vou fazer algumas leituras aqui, algumas partes teóricas que vai ser muito importante, né, para o entendimento, né? A gente vai construir um conceito teórico bastante aprofundado sobre o sistema cartesiano, certinho? Então vou passar por uma parte teórica, depois vamos para a prática. Aí sim, ao final, vamos estudar algumas propriedades dentro do sistema cartesiano e você vai ter todo o conhecimento sobre esse sistema cartesiano, tá? O famoso plano cartesiano. Essa aula ela está completa, todo o assunto relacionado ao sistema cartesiano será abordado aqui. Então vamos começar, né? Primeira coisa, quero falar para você sobre a localização unidimensional, tá? Unidimensional significa o quê? Que você é uma localização de apenas uma dimensão. Aqui, ó, para determinarmos a posição de uma composição na via férrea, basta a indicação do número, né, do marco de quilometragem. Por exemplo, você tem uma ferrovia, né? Você quer saber a localização que o trem se encontra, basta você falar, né? Você marca ela em quilometragem, ou as posições, basta você falar. O trem se encontra no quilômetro X, no quilômetro 200, no quilômetro 1000, né? Então basta você fazer essa localização, ou seja, essa é uma localização unidimensional, ou seja, apenas uma dimensão, é o que? O comprimento, tá? Apenas uma única dimensão. Este é a coordenada, esse número é a coordenada do trem na via férrea. Com o exemplo, podemos perceber que para localizarmos um ponto em uma linha é suficiente uma medida, isto é, na localização unidimensional, as posições são indicadas por uma única coordenada, tá? Então, se você tem uma linha, para você indicar uma posição, basta você colocar um ponto nessa linha e você vai situar, né, onde ele se encontra, aquela posição dele já é a localização dele. Então, a linha ela possui o que? Números, né? Posições, né? E vai aumentando ou diminuindo. Você colocou o ponto em um local da linha, você tem o que? A localização dele. É aquele ponto que ele se encontra, tá? Aquele número, aquele valor que ele se encontra. Agora vamos entender o que é a localização bidimensional, tá? Bidimensional é porque você vai utilizar duas dimensões. Quando a localização ela é bidimensional, só uma dimensão não é suficiente para você localizar. Olha só esse exemplo, ó. No jogo de xadrez, a posição das peças no tabuleiro fica indicada por uma letra e um número, né? Indicam as filas verticais e horizontais das casas do tabuleiro, né? Então, olha só, tem uma peça aqui, ó, do xadrez, né? Essa peça aqui e essa outra peça aqui, tá? Para quem não sabe, essa peça aqui no xadrez é chamada de peão, tá? Então, existem várias peças dentro do xadrez aqui. Essa peça do xadrez aqui, a movimentação dele é só andar para frente, tá? Então, por exemplo, aqui esse branco aqui, né, ele tá nesse lado aqui do tabuleiro, ele vai andar, né, caminhar, né, para lá. Esse peão aqui preto, ele tá vindo de lá, né, e vem caminhando para cá, sempre em direções opostas, tá bom? Então, o peão, quando você vai iniciar ele aqui no jogo de xadrez, você pode, ele inicia aqui, ou nessa posição aqui, ele pode andar duas casas para frente, ou só uma, mas depois que ele andou a primeira vez, ou seja, ele deu o primeiro passo, ele só pode andar uma vez para frente. Mas olha só, não importa, né, como que ele vai andar aqui, mas vamos supor que eu vou pegar essa pedra aqui, ó, esse peão aqui, ó, eu vou colocar ele aqui, ó, vamos dizer ele na posição que ele se encontra. Se eu falar para você aqui, ó, ele se encontra na coluna B, vamos chamar aqui, ó, de coluna B, aqui eu vou chamar de linha, né, linha 1, linha 2, linha 3, né, olha só, se eu falar para você que ele se encontra na coluna B é o suficiente? Não é, porque a coluna B é isso aqui tudo, ó. Então, se eu falar para você, esse peão branco, ele se encontra na coluna B, ele pode estar aqui, ou seja, qualquer um desses quadradinhos aqui. Então, por isso que quando você está dentro de um plano, somente uma dimensão não é suficiente para você localizar, né, um ponto nesse plano, tá? Então, precisa de duas dimensões, ou seja, aqui, ó, a altura, né, e a largura aqui, ó. Então, vamos lá. Agora eu vou falar para você de uma outra forma aqui que você vai compreender. Mas, primeiramente, vamos aqui no peão, né, preto. Olha só. Eu falar para você que ele se encontra na linha 5 é o suficiente para você localizar ele? Não é, porque a linha 5 é isso aqui tudo, ó. Então, todos esses quadradinhos aqui, ó, nessa linha. Então, ele pode estar aqui, até o final aqui. Então, se eu falar para você que ele está na linha 5, não é suficiente. Da mesma forma que se eu falar para você que o peão branco está na linha 3, não é suficiente. Então, eu preciso de duas dimensões. Por exemplo, ó. Agora vamos falar agora
uma localização que fica completa, ela fica objetiva e no ponto exato. Se eu falar para você, ó, que o peão branco ele se encontra, ó, na linha B, na coluna B e na linha, ou melhor, vamos falar a linha primeiro, na linha 3, coluna B. Agora sim, ó, você vem aqui na coluna B e na linha 3. Pronto, ó, linha 3, coluna B. Então é exatamente esse ponto aqui. Por isso que a localização bidimensional precisa de duas dimensões para você conseguir localizar. O peão preto, olha só, eu vou localizar ele como, ó, a posição linha 5, coluna D. Pronto, você sabe que ele está nessa posição. Eu encontro, ó, o encontro da linha 5 com a coluna B, é esse ponto que ele se encontra aqui. O encontro da linha 3 com a coluna B, qual que é? Esse quadrado aqui que ele se encontra. Então, tá vendo que quando você tem uma localização bidimensional, você precisa de duas dimensões para você localizar, certinho? Eu vou pegar esse peão aqui, vamos colocar ele bem nesse cantinho aqui, ó. Como que eu indico a localização dele? Simples, ó. Linha 8, coluna H, tá vendo? Então, o encontro da linha 8 com a coluna H é esse quadradinho aqui, ó. Então, ele vai estar nessa posição aqui, tá bom? Quando você vai localizar, né, o movimento das pedras do xadrez, por exemplo, eu pego esse peão aqui, ó, e vou colocar ele bem nessa posição aqui. Então, por exemplo, aí ele estava na posição, ó, 5D, aí ele vem para a posição, vou colocar aqui, ele vai para a posição o quê? 6F. Então, assim você faz a localização, né, de movimentos dentro do jogo de xadrez, tá bom? Existe uma peça aqui no xadrez, né, que é o cavalo, ele faz movimento de L. Então, por exemplo, aqui, ó, se ele tivesse nessa posição desse peão preto, ele teria 8 movimentações. Você anda assim, ó, você anda duas, né? 8 movimentações aqui, não, ele tem várias movimentações. Olha só, você anda duas aqui, vira. Pronto, aqui, ó, anda duas aqui, virou pra cá. Ele pode ir pra cá, ou então você anda duas e vira pra cá. Ó. Ele tem essa movimentação aqui. Ou então você anda uma e depois duas você faz o movimento de L, tá? Então, existem várias formas que ele vai movimentar dentro do tabuleiro de xadrez, né? Então você tem aqui, por exemplo, fosse um cavalo aqui, eu ia colocar nessa posição aqui, ó. Então eu faria, ó, andaria duas e parava aqui. Aí eu nessa posição que ele se encontra, que é o que, ó, 5D, se eu fosse colocar ele nessa posição, ficaria em qual posição? 6F. Então pronto, dentro de um plano, que é o que, ó, uma linha é simplesmente uma linha. Um plano é o que? Tá vendo isso aqui? É uma área, é uma superfície. Então dentro de uma superfície, a localização unidimensional não é suficiente para você localizar, né? Um ponto nela, você precisa do quê? Da localização bidimensional. Ó, para localizar um ponto em um plano, esse aqui é um plano, uma superfície, tá? Como se fosse uma chapa. A linha é simplesmente aqui, ó, uma linha, né? Uma linha. Agora um plano é o quê? Uma chapa, tá? Aí tem uma área, uma superfície. Então, ó, para localizar um ponto em um plano, são necessárias duas medidas, isto é, na localização bidimensional, as posições são indicadas por um par de coordenadas. Então, aqui, ó, nesse caso aqui, a posição 5D é a coordenada, tá? 5 e o D. Então, você sabe que a posição é essa. Aqui a coordenada, qual que é essa posição? Que coordenada que ela se encontra? A coordenada 3B. Essa localização aqui, qual que é a coordenada? 5D. Então, a coordenada indica o quê? As duas dimensões que você está localizando ele, certinho? Então tá aqui, ó, coordenada 5D. Ah, se eu estiver nesse cantinho, qual vai ser a coordenada? 8H. Pronto. Se eu estiver nessa posição aqui, qual vai ser a coordenada? 2F. Então bem aqui, ó, 2F, tá bom? Agora, vamos entender o que é o eixo. Definição de eixo. Eixo é uma reta, né? Ou melhor aqui, ó, ele vai falar o que é para depois ele definir, ó. A reta orientada com um sentido positivo, com uma origem arbitrada e uma unidade de medida estabelecida é chamada de eixo, tá? Então você tem um eixo que ela está orientada, certo? Um sentido dela será o sentido positivo, ou seja, um sentido dela vai indicar o quê? Para onde essa reta está aumentando. Então sempre o eixo vai ser uma reta, tá aqui a reta, ó. Ou seja, você vai ter a pontinha da seta, na verdade, vai ser uma seta, né? A ponta da seta está aqui e esse lado aqui não tem. Para onde a ponta da seta está indicando para onde os valores aumentam. Então, sempre quando a reta estiver na horizontal, a seta, né, estiver na horizontal, a ponta dela vai estar nesse lado direito. Então, sempre os valores aumentam para o lado direito, tá bom? Nós vamos aprender mais um pouco à frente que a reta também pode estar na vertical. Mas vamos focar aqui primeiramente nessa reta aqui, nesse sentido, ó, está na horizontal. Então a ponta dessa seta, ou seja, está nesse lado, né? Então para a direita sempre será valores que estão aumentando, tá? Os valores aumentam para a esquerda e se você voltar para cá, os valores vão diminuindo, tá bom? Aqui fala que essa seta precisa ter uma origem. Ou seja, o que é a origem? É o limite entre o positivo e o negativo.
tá? Por exemplo, você começa aqui, ó, vamos colocar aqui nesse ponto aqui, chamar de zero, ou seja, o zero é a origem do eixo, tá? A origem, por quê? Porque se eu caminhar para a direita, os valores vão aumentar, se eu caminhar para a esquerda, eles vão diminuir, ou seja, para cá, para a direita do zero, ou seja, da origem, os valores são positivos, à esquerda da origem, os valores são negativos. E ó, do zero até o primeiro ponto aqui, eu tenho uma unidade de medida. Pode ser o número 1, por exemplo, aqui é o B aqui, pode ser mais uma unidade, pode ser o número 2, se você for indicar, ou então você pode contar, por exemplo, de 2 em 2, por exemplo, aqui ó, no A é 2, no B vai ser 4, depois o próximo vai ser 6. Então, o comum é você colocar de 1 em 1, mas nada impede você contar de 5 em 5, de 10 em 10, depende, se for um gráfico muito grande, às vezes a gente coloca valores de 10 em 10, né, de 50 em 50, por quê? Porque senão vamos ter que colocar os valores muito coladinhos um no outro, então o intervalo aqui fica a seu critério, depende, né, da situação do gráfico. Tá bom? Então, ó, do zero para a direita é positivo, do zero, né, origem, para a esquerda, negativo. Então, isso daqui é um eixo, tá? É uma seta apontada para um lado, indicando o positivo, e ela terá pontos aqui que vai indicar o quê? Os nossos valores, tá bom? Sempre aqui, ó, ela é orientada a partir da origem, ou seja, um ponto qualquer. Você pode colocar no meio? Pode. Posso colocar no canto aqui? Pode. É de acordo com a necessidade. Você coloca onde? Por quê? Porque às vezes eu quero considerar, por exemplo, aqui, ó, só valores positivos, né? Então não precisa eu colocar o zero aqui no meio, vou colocar ele aqui, ó, no começo aqui, vou colocar os valores positivos para cá. Então, como eu não vou precisar dos negativos, né? Agora, como eu vou trabalhar às vezes com positivo e negativo, é mais comum você colocar a origem no meio, coloca os valores positivos à direita, à esquerda você, né, vai ter valores tanto positivo quanto negativo aqui de forma igual, né? A quantidade, tá bom? Ó, o ponto A está afastado uma unidade, né, da origem, né? O ponto, cadê? Afastado uma unidade da origem, beleza? E aqui é B, né? Eu coloquei a linha B, né? Ó, ponto B e o ponto B, aliás, é B linha mesmo, que foi pro outro lado, né? Aqui. E o ponto A linha está afastado menos, ou seja, está andando para trás, é menos uma unidade. Então, ó, o A' está afastado menos uma unidade da origem, porque está para a esquerda, né? Está caminhando, voltando. Agora, o B está afastado 2 unidades da origem, porque ele está indo para a direita, ele está aumentando. Então, ó, 1, 2, né? Então, B está afastado 2 unidades da origem. E o ponto B' está afastado menos 2 unidades da origem. São chamados de abscissas desses pontos. Então, quando você tem um eixo, tá? Você marcou um ponto no eixo, esse ponto é chamado de abscissa do ponto, tá bom? Então, ó, aqui, ó, qual é a abscissa do ponto A? 1 unidade. Qual que é a abscissa do ponto B? 2 unidades. 2 unidades, certo? Qual que é a abscissa do ponto A'? Menos 1 unidade. Qual que é a abscissa do ponto B'? Menos 2 unidades. Sempre um ponto em um eixo, tá? Que é o que? Uma reta orientada, certo? A reta orientada para a direita vai aumentar os valores e vai ter a origem, um ponto que vai marcar a origem dela. Então, isso aqui é um eixo, tá? Uma reta, você simplesmente desenhar uma reta, não é eixo. Agora, você colocou orientação nela, para um lado, está aumentando, né? A ponta da seta. Colocou os valores dessa reta, ela se torna o quê? Um eixo, tá? Tá aqui, eixo. Tá bom? Os valores, né? Em cada valor dentro dessa reta é chamada de abscissa daquele ponto, tá? Por exemplo, aqui, ó, qual que é a abscissa desse ponto aqui? Eu posso falar que é 2, né? Porque tá 2 para cá, né? Qual que é a abscissa desse ponto aqui? Menos 1, porque está afastado pro lado negativo 1 unidade da origem. Né? Então, a abscissa do ponto é o quê? São os pontos dentro de um eixo, tá? Os valores, ele é conhecido como abscissa daquele ponto. Continuando. Eu tenho aqui um exemplo, ó. Aqui é a origem, aqui eu tenho um ponto Q e aqui eu tenho um ponto P. Vamos contar aqui quantas unidades, ó, a partir da origem para a direita, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui o Q, ponto Q aqui, né, está, né, que vale mais 6. E voltando aqui, 1, 2, 3, 4. Então, o P aqui está na posição menos 4. O Q está na posição mais 6. Né? Então, qual é a abscissa do ponto P? Do ponto P aqui, qual que é a abscissa dele? Menos 4, é o valor que ele se encontra, tá? Qual é a abscissa do ponto Q? Mais 6, tá vendo? Então, dentro de um eixo, tá vendo? Tá orientado, certo? A gente chama o eixo aqui, né? Nesse caso que eu tô chamando de R, né? De reta, mas nós vamos chamar esses eixos aqui, vai ser uns valores, uma letra, né? Letras fixas, né? Daqui a pouco nós vamos entender cada uma delas, mas é assim, ó, você tem um eixo, cada ponto desse eixo é chamado de abscissa daquele ponto. Qual que é a abscissa do ponto Q? Mais 6, é o valor que ele se encontra no eixo. Qual que é a abscissa do ponto P? Menos 4, é a posição que ele se encontra no eixo. Agora vamos entender o que é o sistema cartesiano. Ó, consideremos um plano, 2 eixos, né? Em um plano, 2 eixos, x e y. Então, a partir de agora, nós vamos considerar 2 eixos, tá? Não só um, mas 2. Ou seja, um vai estar na
horizontal e o outro vai estar na vertical. Esses dois eixos nós vamos batizar ele de um de x e outro de y, tá? Esses dois eixos x e y são perpendiculares entre si aonde? Na origem. Eles serão perpendiculares entre si na origem, tá bom? O que significa duas retas serem perpendiculares? Duas retas são perpendiculares quando elas se cruzam formando 90 graus. Elas se intersectam formando 90 graus. Então tem aqui, ó. Então tem, ó, uma reta, certo? Na horizontal e outra reta aqui, ó, na vertical. Elas estão se intersectando formando 90 graus, certinho? Onde elas precisam se intersectar para o meu sistema cartesiano? Na origem. Então, ó, esse ponto de interseção dos dois eixos, ou seja, do eixo x e do eixo y, é zero. Ou seja, para a direita o x é positivo e para a esquerda o eixo x é negativo. E da mesma forma o y, só que no caso é para cima, né? Para cima do eixo y é positivo e para baixo do eixo y é negativo. O ponto de encontro, ou seja, a interseção dos dois eixos, ou seja, do eixo x com o eixo y, é a origem do sistema cartesiano, tá? Nessas condições, dizemos que x e y formam um sistema cartesiano ortogonal. Sabe o que significa algo ser ortogonal? É duas coisas que se intersectam formando 90 graus, tá? Por isso que fala eixo ortogonal, porque eu tenho duas retas se intersectando, formando 90 graus entre elas, tá? E o plano dotado com esse sistema será chamado de plano cartesiano. Então, olha só. Isso que é o plano cartesiano, galera. É dois eixos, certo? Esses eixos, esse aqui sempre será chamado de eixo x, tá? Guarde isso na sua cabeça. Esse daqui sempre será chamado de eixo y, tá? Guarde isso no seu coração, tá bom? Então, sempre, ó, o eixo que está deitado é o eixo x, o eixo que está em pé é o eixo y, tá? Os dois vão se intersectar em um ponto, aonde? Na origem, tanto para x quanto para y. A direita da origem está bem aqui no encontro, né? A direita, né, do eixo x é valores positivos, aumentando, ó, 1, 2, 3, aumentando. E a esquerda é negativa, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante, então é infinito, tá? O eixo y, né, a origem está aqui. Para cima do eixo y é valores positivos que vai aumentando, tá? A seta está indicando para cima, quer dizer, daqui vai subir, vai aumentar. Lembrando que a seta sempre aponta para onde vai aumentar, sendo que aqui, ó, é o zero. Então, para cá vai ser 1, 2, 3, 4 e para baixo vai diminuir, tá? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e vai para o infinito negativo, tá bom? Então, esse é o plano conhecido como plano cartesiano, tá bom? Agora vamos aprender a localizar um ponto dentro do plano cartesiano. Para localizarmos um ponto qualquer, vou chamar ele de ponto P, num plano dotado de um sistema cartesiano ortogonal, traçamos por P duas retas paralelas aos eixos x e y, que encontram, né, os mesmos pontos em P' e P', respectivamente. Vou explicar para você o que é isso aqui, ó. Com as abscissas desses pontos, determinamos a posição do P no plano. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o meu eixo x, tá? Eu vou marcar um ponto aqui, ó. Ponto P', tá? Esse ponto aqui. E eu tenho um ponto aqui chamado P', tá? Eu vou, ó, pegar, como eu estou no eixo Y aqui, eu vou ter que passar uma reta aqui, ó. Os dois vão se encontrar. Esse daqui vai encontrar com esse aqui. Então, eu vou fazer paralela a esse eixo aqui, ó, paralela a esse eixo de baixo aqui. E aqui eu vou subir paralela ao eixo Y. Então, eu vou subir. E os dois vão se encontrar nesse ponto aqui, ó. Então, ponto P, ele é o quê? Ele é o ponto das abscissas aqui, ó. Certo? Qual que é a abscissa do ponto P, Tá aqui, ó. Qual que é a abscissa do ponto P'? Tá aqui. Então, ó, elas vão se encontrar, as duas aqui, e formar o ponto quê? O ponto P. Tá bom? Com as abscissas desses pontos, determinamos a posição de P no plano. Então, eu vou pegar, ó, a abscissa do P' com a abscissa do P', as duas vão se encontrar, ó, de forma o quê? Uma vai estar na vertical, a outra vai estar na horizontal. Se encontrou, pronto, tá aqui, ó. Agora, se você tem um ponto nesse aqui, ó, vamos supor que eu vou pegar outro ponto aqui, eu chamo ele de ponto A. O ponto A, como que eu vou marcar ele no meu plano cartesiano? Eu vou pegar ele aqui, ó, e jogar ele aqui no meu eixo Y e jogar ele no meu eixo X. Então, esse ponto aqui e aqui será as abscissas desse ponto, tá? A abscissa no eixo Y e a abscissa no eixo X, tá? Então, olha só, ponto P, a abscissa, né, do ponto P', qual que é? Tá aqui, ó, P', no eixo X, não é? O P' tá no eixo X, então aqui é a origem, né, ó, 1, 2, 3, só que negativo, não é? Então, a abscissa P' vale quanto? Menos 3. Agora vamos ver a abscissa P', tá aqui, ó, tá no eixo Y, não é? 1, 2, ou seja, a abscissa
de P, duas linhas, vale quanto? Mais 2. Então, tem a abscissa, o ponto está aqui, a abscissa dele no eixo y e a abscissa dele no eixo x. Sempre que você for marcar um ponto qualquer, pode estar em qualquer local aqui no plano, você vai projetar ele no eixo x e você vai projetar ele no eixo y. Essa projeção dele no eixo x é chamada de abscissa do eixo x. Abscissa do ponto no eixo x. E você projeta ele no eixo y, você tem a abscissa desse ponto lá no eixo y, certinho? Olha só, indicamos, né, a abscissa de P' por x de P. Então tem esse ponto aqui, ó. Então aqui, ó, essa posição aqui, esse ponto aqui, eu projeto ele no eixo x, eu tenho o quê? A abscissa no eixo x, né? Vamos chamar ele, sabe de quê? X do ponto. Por quê? Porque ele está no eixo x, tá? E a abscissa no ponto do P, duasinha, quer dizer, a abscissa está aqui no eixo y, né? Então vamos chamar de quê? De y, ou seja, y do ponto. Então aqui, ó, você pega esse ponto aqui, projeta no eixo x, nós temos o quê? O x desse ponto. Projeta no eixo y, nós temos o quê? O y desse ponto. Tá bom? O ponto localizado no plano pelo par ordenado, ou seja, aí eu formo o par ordenado. Qual que é? X do ponto P, vírgula, y do ponto P. Tudo isso entre parênteses, tá? Então, todas as vezes que você tem, ó, valores separados, dois valores separados por vírgula entre parênteses, você tem o quê? Um par ordenado. Se você, ao invés de colocar isso aqui, olha para vocês verem a importância desse parênteses aqui. Quando você tem números, né, separados por vírgula, entre chaves, entre duas chaves, você tem o quê? Você tem um conjunto de números. Agora, quando você tem o quê? Números separados por vírgula entre parênteses, aí você tem o quê? Um par ordenado. Mas para ser um par ordenado precisa ser 2, tá? Então, se você vier aqui, ao invés de usar o parênteses, você usar chaves, você deixa de ter um par ordenado e passa a ter o quê? Um conjunto de dois números, tá? De dois elementos. Tá bom? Então, cuidado para essa nomenclatura, tá? Par ordenado é separar, entre parênteses, tá? E a vírgula é utilizada para separar os dois. Então, o primeiro, sempre, ó, sempre e para todo sempre. Dentro do par ordenado, o primeiro valor, porque ele vai ter um valor aqui, ó, por exemplo, ó, aqui, ó, seria o quê, ó? Seria, ó, no x aqui, ó, é o P', então vai ser, no x aqui é quem? Menos 3 e no y é o mais 2, não é? Então, sempre e para todo sempre, o primeiro valor aqui do par ordenado é o valor do ponto, a abscissa dele no x, e o segundo aqui é a abscissa dele aonde? No y, tá bom? Sempre o par ordenado, o primeiro valor que aparece aqui é a abscissa desse ponto lá no eixo x, e o segundo valor que aparece aqui é a abscissa desse ponto lá no eixo y, tá bom? Só que é o seguinte, eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou falando, ó, abscissa no eixo x, abscissa do eixo y. A abscissa é o ponto que ele se encontra no eixo, né? Só que eu tenho o eixo x e o eixo y, né? Com o tempo, isso foi se tornando uma confusão. O que eles passaram a utilizar dentro do plano cartesiano? Ao invés de utilizar, né, abscissa para os dois eixos, passou-se a chamar a abscissa no eixo x simplesmente de abscissa, certo? E a abscissa lá no eixo y passou a ser chamada de abscissa ordenada. Tá? Então, no eixo x, simplesmente a abscissa do ponto. E quando a abscissa ela estava, você projeta ela lá no eixo y, passaram a chamar essa abscissa de quê? Abscissa ordenada. Então, olha só, para facilitar a linguagem, usamos as seguintes denominações. Então, essas denominações aqui são válidas para todas as vezes que você estiver trabalhando com o plano cartesiano. Primeiro, a abscissa do P', que é lá no eixo x, a primeira abscissa de P será simplesmente a abscissa do ponto P, ou seja, qualquer ponto no plano cartesiano, você projetou no eixo x, ele será chamado de abscissa, tá bom? Agora, segundo facilidade, né, dentro do plano cartesiano, a abscissa de P', que no nosso exemplo aqui é a projeção desse ponto lá no eixo y, né, que é a nossa segunda abscissa de P, será a abscissa ordenada, ou simplesmente, a abscissa ordenada de P, ou simplesmente ordenada de P. Então, hoje, essas abscissas aqui, é assim, ó, você pega esse ponto aqui e projeta no eixo x, né? Ele é simplesmente a abscissa desse ponto P no eixo x. Quando você projeta no eixo y, ele deixa de ser chamado de abscissa e passa a ser chamado de ordenada. Então, ó, o eixo x ele é chamado de eixo das abscissas. Cada ponto no seu eixo x é uma abscissa daquele ponto. Você pega um ponto do plano cartesiano, projeta no eixo x, você tem a abscissa daquele ponto. Você pega um ponto do plano cartesiano, projeta ele no eixo y, você passa agora a chamar de ordenada daquele ponto. Então ficou mais fácil, porque nós temos a diferença agora entre abscissa e ordenada. Agora,
qual é o eixo das abscissas? O eixo X. Pega o ponto e projeta no eixo X. Você tem o quê? A abscissa daquele ponto. Pega esse ponto e projeta no eixo Y. Você tem o quê? A ordenada desse ponto. Aí você pensa assim, nossa, que confusão. Abscissa, ordenada, eixo X, eixo Y. Deixa eu passar para você uma técnicazinha para você nunca mais esquecer. Para você não esquecer quem é quem, a abscissa é do Y, a abscissa é do X. É só você pronunciar a abscissa enfocando o X, né? Você pronuncia assim, ó, abscissas. Pronto, você não esquece mais que a abscissa pertence ao eixo X, tá? Então, ó, você diz abscissas, ou seja, eixo X, tá? E o outro ordenado sobrou para o eixo Y, tá bom? Continuando, ó, terceiro. O par ordenado x de p e y de p entre vírgula, separado por vírgula entre parênteses será denominado coordenadas de p. Então, o ponto P que ele vai ter a coordenada. Nesse caso, meu ponto P, qual que é a coordenada dele? Ó, 3, ou melhor, menos 3 para x e 2 para y. Como que eu vou escrever isso aqui? Entre parênteses. Abro o parênteses, menos 3, vírgula, 2, fecha o parênteses. Pronto. O ponto P, por eixo X, ele vale quanto? Menos 3. Por eixo Y, 2. Pronto, essa é a coordenada desse ponto, tá bom? Não se preocupe, nós vamos trabalhar bastante sobre coordenada ainda nas nossas próximas aulas. E até mesmo nessa aula que nós vamos falar bastante ainda sobre coordenadas. Última facilidade aqui, né? A quarta facilidade aqui que nós vamos trabalhar dentro do plano cartesiano. Os eixos X e Y serão, respectivamente, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Agora, nós não mais chamamos tanto X quanto Y de abscissa. É X, abscissa, e Y, eixo das ordenadas, tá bom? Foi uma facilidade, né? Para fazer essa separação, tá bom? Mas no final de tudo, tanto o eixo X quanto o Y é abscissa, tá? Mas, para facilitar o nosso entendimento, que a forma de trabalhar a abscissa do ponto é só no eixo X e a ordenada dela será no eixo Y. Olha só esse exemplo aqui. Nós temos, ó, um plano cartesiano com alguns pontos, tá? Tá vendo? Forma um quadrado, não sei. Nós temos o ponto aqui, ó. Ponto, cadê? Ponto A tá aqui. Ponto B, o ponto C, o ponto D, E, F, G e H. Vamos escrever a coordenada de cada ponto. Então, sempre no estudo da geometria plana, um ponto ele é representado por letras maiúsculas, tá? Um ponto em um plano. Um ponto, ele é na matemática, ou seja, na geometria plana, é representado por letras maiúsculas, sempre, tá? Retas, representado por letras minúsculas, tanto é que tá aqui, ó, essa reta aqui, ó, do eixo X é um X minúsculo, essa reta aqui do eixo Y é um Y minúsculo. Agora, olha os pontos, os pontos são representados por letras maiúsculas, sempre, tá bom? Questão de nomenclatura, isso foi definido que dentro da matemática um ponto sempre representado por letras do nosso alfabeto, tá? Alfabeto latino, letras maiúsculas, tá? Eixos, retas, representado por letras do nosso alfabeto latino, por letras minúsculas, tá? Agora, quando se trata de plano, planos são representados por letras gregas, tá? Alfa, beta, né? E assim por diante. Mas vamos lá. Eu tenho aqui o ponto A, eu vou localizar ele dentro do plano. Primeiro, ó, o ponto A está aqui, não é? No eixo X, ele está onde? Ó? 1, 2, 3, 4. Pronto. Galera, para um ponto estar aqui no eixo X, em cima do eixo X, aonde que ele vai valer para Y? Tá vendo? Para Y, ele vai... Ó, você projetou no eixo X, ou seja, ele está aqui no ponto 4 do eixo X. E no eixo Y, vamos projetar no eixo Y? Projetei no eixo Y, esse em pé aqui, ó, bateu onde? Lá no zero. Então, ó, quando um ponto está em cima de um dos dois eixos, vai ser o quê? O valor que ele se encontra e o outro vai ser zero. Como ele está no eixo X, então a coordenada de A vai ser o quê? 4 para X e 0 para Y. Tá? O ponto B está aqui, ó, 4 para X e 3 para Y. Tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Então, 4 para X e 3 para Y. Ponto B. Ponto C está em cima do eixo Y, né? Então, olha só, o eixo Y dele vale 3. E o eixo X, você projeta no eixo X, bate no zero. Então, ó, o eixo X é 0. Cuidado, se o eixo X é 0, você precisa colocar o 0 primeiro, tá? E o Y, 3, tá? Ponto D, tá aqui, ó. Ele vai, primeiramente, se você sempre você coloca na coordenada o X primeiro e depois você coloca o Y, tá? Ó, ponto D. Quanto que ele vale para X? Tá aqui, ó. Menos 4, tá no lado negativo, tá? Do eixo X, tá? Menos 4. E quanto que ele vale para Y? Tá aqui em cima. 3, tá? Então, menos 4 e 3. O ponto E tá em cima do eixo X, tá? Só que ele tá no negativo, ó, no menos 4, não é? Se ele tá em cima do eixo X, o Y dele vai ser 0. Então, vale quanto? Ponto E, a coordenada, menos 4 e 0, tá? Ponto F tá aqui, ó. Quanto que vale para X, ó? Menos 4 para Y. Menos 3, tá? Então, menos 4 e 3. O ponto G tá bem aqui, ó, em cima do eixo Y, né? Só que ele tá no negativo. Então, no Y, ele tá no menos 3. E no X, você projeta ele aqui no eixo, esse ponto aqui no eixo X, bate no 0. Então, vai ser 0 e menos 3, tá? O ponto H tá aqui, ó. Ponto H. Certinho?
O ponto H, quanto que ele vale para x? 4. E para y? Menos 3, tá? Então tá aqui, 4 menos 3. E a origem? Onde ela se encontra? Na origem. A origem sempre se encontra onde? No ponto onde o x vale 0 e o y também vale 0. Ou seja, na interseção dos dois eixos, tá? Então, origem será o quê? 0 e 0, tá? Os eixos x e y dividem o plano cartesiano, né? Em 4 regiões chamadas de quadrante, tá? Lembre-se. Os dois eixos x e y dividem o plano cartesiano em 4 regiões, tá? O primeiro quadrante, né? 4 regiões chamadas de quadrante, onde o primeiro quadrante é aquele que tanto a abscissa x quanto a ordenada são positivas. Os demais quadrantes são numerados seguindo no sentido anti-horário. Então tá aqui, ó, de acordo com o desenho aqui, eu tenho, ó, aqui, ó, será o primeiro quadrante. Para indicar os demais quadrantes, eu vou seguir no sentido anti-horário aqui, ó. É o sentido contrário aos ponteiros do relógio, tá? Então começa aqui, o primeiro quadrante, então vem para cá, esse é o segundo quadrante, vem para cá o terceiro quadrante, aqui quarto quadrante, tá bom? Sempre o quadrante, ele indica o sinal, né, da ordenada e da abscissa do ponto. Por exemplo, um ponto aqui no primeiro quadrante, a abscissa dele será positiva e ordenada também. Um ponto aqui no segundo quadrante, a abscissa dele será negativa e ordenada também. Ou seja, será positivo aqui para x, aqui será positivo para y, aqui será, ó, negativo para x e positivo para y. Um ponto aqui no terceiro quadrante, tanto a abscissa quanto a ordenada dele será negativa, ou seja, no terceiro quadrante, o x e o y serão negativos, tá? E no quarto quadrante, a abscissa positiva e a ordenada negativa, ou seja, um ponto aqui no quarto quadrante, ele terá valores positivos de x e valor negativo para y, tá bom? Detalhe, galera, eu não sei se veio à sua cabeça, e se o ponto estiver aqui em cima do eixo? Eu faço uma pergunta para você, pensa aí, tá? Se esse ponto estiver em cima do eixo aqui, qual quadrante ele pertence? Pessoal, o ponto, seja a posição que ele estiver em cima do eixo, ele não pertence a nenhum quadrante. Ele é chamado de ponto de eixo, tá? A gente diz assim que ele está em cima do muro, né? Ele não pertence a nenhum quadrante. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu marcar, por exemplo, aqui, nesse exemplo aqui, ó, o ponto A, que quadrante ele pertence? A nenhum quadrante. O ponto C, qual quadrante ele pertence? A nenhum. O ponto, ele só pertence ao quadrante se ele estiver fora do eixo. Se ele estiver em cima do eixo, ele não pertence a nenhum quadrante. A gente chama isso de ponto de eixo.